E nesse momento a investigação prossegue, Aline. Uma das donas continua presa ou ela foi solta essa manhã? Henrique, ela continua presa, ela foi presa ontem. Uma das donas dessa escola é gerida por tia e sobrinha. A sobrinha foi detida ontem, foi presa em flagrante. Ela aguarda a audiência de custódia. O delegado aqui da 31ª DP em Planaltina, onde nós estamos nesse momento, não descarta a possibilidade de indiciar essa pessoa por homicídio doloso, quando há intenção de matar por causa da omissão de socorro. A Polícia Civil continua trabalhando no local. Algumas testemunhas, Henrique, relataram que essa dona da escola tentou fugir com a Maria, com a bebê, já desacordada pelos fundos da instituição. E nos fundos, nas casas, na rua de trás da creche, há várias câmeras de segurança. Então a polícia vai começar a requisitar esse material para analisar tudo com muito cuidado. As investigações estão começando, ainda está tudo muito no início, mas a polícia vai analisar essas imagens, vai conversar com todos os envolvidos, inclusive com as monitoras, Henrique, que relataram tudo que aconteceu lá na instituição. Por que isso? Porque num primeiro momento, a dona da creche disse que a criança havia se engasgado. Tanto que a mãe da menor não desconfiou de nada, acreditou nessa versão e não teria registrado um boletim de ocorrência. Esse caso teve uma reviravolta depois do depoimento das monitoras que relataram que a Maria estava chorando muito. A menina teria sido levada pela dona da instituição para um dos cômodos, para um dos quartos da creche e que o choro nesse momento teria ficado abafado, Henrique. Depois da morte da criança, a dona da instituição começou a mandar várias mensagens pelo WhatsApp para as outras funcionárias, querendo saber quem tinha dado banho na criança, se alguém tinha batido com a cabeça da criança no chão ou em alguma parede. E as funcionárias ficaram sem entender nada, porque elas não tiveram contato com a menor. Então, as monitoras acreditam que a dona da instituição tenha registrado essas conversas pelo WhatsApp para se eximir, para não assumir a responsabilidade pelo que aconteceu e tentar incriminar outras pessoas. Mas tudo isso, Henrique, como eu falei, está sendo investigado. A polícia está colhendo os depoimentos de todos os envolvidos e a gente está acompanhando tudo isso de perto. Mas, por enquanto, sim, uma das funcionárias, uma das donas continua detida e a polícia investigando e ouvindo todos os envolvidos nesse caso, Henrique. Aline, nós conversamos com 3 monitoras, peças importantes e o mais nessa investigação policial. Vamos acompanhar, ouvir a primeira. Coloca na tela. Por volta das meio-dia e pouco, no horário de almoço das crianças, eu estava colocando a comida para os bebês de 1 a 2 anos. Estava comigo na cozinha, colocando a comida dos maiores, né? A Maria começou a chorar. A janela do quarto em que a Maria ficava dava acesso à cozinha. Ela começou a chorar, a menina se irritou, jogou os objetos que estavam na mão dela, saiu, foi para o quarto onde a Maria estava, bateu a porta. Depois que ela entrou no quarto, o choro da Maria modificou, como se tivesse abafado. Eu saí da cozinha, olhei para a porta, ainda estava fechada, só que eu tive que ir alimentar as outras crianças, então acabei ficando dispersa. E depois de alimentar as outras crianças, eu tive que ir colocar os de 3 a 5 anos para dormir também, então foi uma situação assim que realmente me deixou dispersa no momento. Eu saio 1 hora do trabalho, então depois desse fato, só foi esse fato que eu presenciei. Eu só soube da morte da Maria às 8 horas da noite, em que as outras monitores me comunicaram. Então eu tive, na hora, a ideia de que pode ter sido nesse momento em que ela pode ter sufocado, sei lá, a Maria, algo do tipo, porque eu lembrei na hora do fato que eu presenciei, né? A Josiane Ricardo, nossa produtora do nosso Balanço Geral, conversou também com a segunda monitora, que você acompanha agora. Quando o pai da Maria chegou para pegar a criança, eu fui lá, peguei a chave, abri a porta e deparei com a Maria de bruço e com o protetor do berço em cima da cabeça dela. Isso era que horas? Era 4h55, mais ou menos, 4h56. Eu peguei ela no colo, ela estava branca, com a boca roxa, a língua para dentro e o olho entreaberto. Aí eu falei, socorro, socorro, a Maria morreu.
Entreguei a Mariana pra pegou a Mariana nos braços e falou: meu Deus, o que fez? E pediu para me ligar pra eu liguei pra e elas foram pela porta do fundo levar para o hospital. E a nossa produtora Josiane Ricardo conversou com uma terceira monitora. Presta atenção. A mãe da Maria era, para mim, da creche, assim, claro, todas têm, mas a mãe da Maria era muito cuidadosa, muito zelosa com a criança. Ela ia de toda hora lá na creche, na hora do almoço dela, ela ia lá, sempre ia lá. As coisas da neném, tudo tinha nome, tudo tinha o nomezinho dela, que a mãe dela mesma escrevia, a bolsa, tudo dela era bem cuidado. A mãe era super, sempre estava ali em cima, sempre estava ali. Como que uma criança que estava rindo, porque eu peguei ela no colo, eu vi a neném estava feliz, a neném estava rindo, a neném brincou. Como que uma criança saudável morre do nada? E quando a gente sentou nós três para conversar, cada um falou, porque cada um é um horário, e cada um falou uma versão não. E tudo que ela falava encaixava, que era um homicídio, que era não foi um acidente. E aí foi quando a gente falou, isso não foi um acidente, a gente precisa denunciar. A mãe precisa saber que isso não foi um acidente. Aí, fala importante, abre aspas, de uma das monitoras, não foi um acidente, a mãe precisa saber, fecha aspas. Evidente que tudo isso vai ser confrontado pela polícia junto a essa senhora que está presa nesse momento e é uma das donas da creche, não é isso, Aline? Exatamente, Henrique, até porque essa dona da creche que foi detida, ela disse que a criança se engasgou. Essa foi a versão inicial, foi a versão, inclusive, passada aos pais da Maria. Isso tudo teve uma reviravolta, esse cenário mudou depois do depoimento dessas três monitoras que a gente ouviu aí, a nossa produtora Josiane Ricardo conversou com elas, a situação se mudou depois dessas declarações. O que elas relataram? Que não teria sido um acidente e que a dona da creche tinha sim um envolvimento nessa tragédia, teria sido culpada, e foi aí que o leque se abriu, a polícia começou essa investigação, os pais vieram até a delegacia, registraram um boletim de ocorrência e a polícia começou a investigar esse caso. Claro, tudo isso vai ser confrontado, as donas da creche vão ser ouvidas novamente, outros funcionários também, pais de outras crianças também, até porque, Henrique, há relatos de que outras crianças teriam voltado para casa machucadas, teriam sofrido ali alguma espécie de maus tratos dentro da instituição. Então, esses pais também serão ouvidos, os moradores da região também vão ser convocados aqui para prestarem depoimento. Por quê? No dia dessa tragédia, Henrique, alguns moradores relataram que as funcionárias ficaram tão estarrecidas ali, tentando resolver, tentando contornar aquela situação, que elas deixaram de cuidar das outras crianças que estavam na creche e que, inclusive, alguns teriam saído para a rua. Foram os próprios vizinhos que começaram a acudir essas crianças, que levaram essas crianças para casa para tomar conta, para depois entregar essas crianças aos pais. Esse foi o relato que a gente ouviu de uma moradora lá da região. Então, a polícia vai juntar tudo isso aí, vai ouvir pessoa por pessoa, vai analisar toda essa situação, vai analisar as câmeras de segurança da região para saber o que de fato aconteceu. Se foi um engasgo, se foi algo acidental ou se foi um homicídio, Henrique. A gente está aqui na delegacia acompanhando tudo isso de perto. Agora, Aline, o que a gente já pode adiantar e afirmar é que essa creche em Planaltina estava totalmente irregular. Não há autorização da Secretaria de Educação para esse funcionamento, autorização da ADF legal, ou seja, nenhum órgão do governo do Distrito Federal autorizou essa creche a abrir as portas. Ela não poderia estar com as portas abertas. Isso é fato, a gente já pode afirmar, não é, Aline? Exatamente, Henrique. Isso aí é incontestável. Estava totalmente irregular, completamente errada. As donas dessa instituição não poderiam abrir as portas, não tinham a menor condição de cuidar, de abrigar cerca de 40 crianças, aí boa parte bebês. Isso a gente ouviu, inclusive, de agentes da Polícia Civil que faziam a perícia lá no local, que o local é insalubre, não tinha berços para todas as crianças. Então, isso é fato. Eles deram entrada no pedido, mas ainda não tinham essa autorização, nem da Secretaria de Educação, nem da DF Legal, enfim, Henrique.
tudo errado funcionando naquele espaço, com um valor bem abaixo. As monitoras relataram, inclusive, Henrique, que elas tinham a carteira assinada no valor de um salário mínimo, só que recebiam cerca de R$500 por mês, que teriam feito um acordo com as donas da creche e elas recebiam apenas R$500 por mês, bem abaixo do valor aí do salário mínimo, para trabalhar no local. Tudo isso vai ser investigado. É claro que a gente sabe que muitos pais não têm condições de pagar um preço mais alto, de arcar com esse custo em uma instituição legalizada. Foi isso que uma das mães me relatou hoje. Ela disse que veio de outro estado, que era a mesma situação dos pais da Mariá, veio de outro estado, não tinha condições, não conhecia ninguém, não tinha condições de pagar um valor mais alto. Então, foi a indicação que recebeu dos moradores de colocar a filha nessa creche. Então, muitos pais acabam fazendo essa escolha, fazendo essa opção por causa do valor, mas é preciso ter cuidado. Essa creche não tinha condições de receber as crianças, não estava legalizada. A gente pode até adiantar que não tinha preparo e olha o que aconteceu. Uma tragédia, Henrique. Agora, Aline, sem dúvida nenhuma, a peça fundamental que vai dar o norte a essa investigação também é o laudo. Esse laudo feito na criança, laudo de perícia após a morte, que vai indicar o que de fato aconteceu. O delegado responsável pelo caso adiantou se esse laudo pode ficar pronto em 15, 20 ou mesmo 30 dias, não? Henrique, a gente chegou aqui na delegacia, tentamos conversar com o delegado, ele ainda não teve condições de receber a nossa equipe, mas esse laudo ainda não saiu. É prioridade para a polícia o resultado desse laudo para conduzir as investigações, para saber se a criança se engasgou, para saber se foi um sufocamento, o que de fato aconteceu ali. Esse laudo leva normalmente, em média, 30 dias, mas se a polícia acabar fazendo uma cobrança um pouco maior para conseguir aí direcionar as investigações, a gente sabe que pode sair antes. É fato, sim, Henrique, que essa é uma peça fundamental para o delegado concluir as investigações, assim como, claro, o depoimento das monitoras e de todos os outros envolvidos nessa situação, de testemunhas, de moradores, das câmeras de segurança, enfim, Henrique, todos esses elementos são peças-chave para que a polícia consiga concluir esse trabalho e punir os verdadeiros responsáveis pela morte dessa bebê. Aline, os pais da Mariá, você conseguiu conversar com eles, com um ou com outro? Me parece que eles tinham muita confiança nessa senhora, muita confiança no trabalho dessa creche. Agora a gente pode colocar entre aspas. Exato, Henrique. Nós não conseguimos falar com os pais da Mariá, mas as monitoras relataram para a nossa produtora que os pais tinham extrema confiança nessa instituição, tinham confiança nas professoras. A criança era muito bem cuidada, a relação dos pais com as professoras também era uma relação muito boa, muito próxima. Tanto que, no primeiro momento, a mãe nem sequer desconfiou da versão da professora, da dona da instituição, de que a Mariá havia se engasgado e que isso teria sido a causa da morte. A mãe, num primeiro momento, acreditou cegamente nessa versão, não contestou a escola, não foi até a delegacia. Esse caso só teve uma mudança depois do depoimento das monitoras, mas a mãe tinha tanta confiança que nem sequer desconfiou desse relato. Então, era uma relação boa, era uma relação próxima, a Mariá era uma criança bem cuidada e, por causa disso, a mãe acreditava que ela também estava sendo bem cuidada na instituição, que estava sendo bem cuidada pelas professoras. Ela nem sabia que a criança, quando chorava, enfim, ficava dentro de um saco ali improvisado e que as mãozinhas da criança tinham sido colocadas dentro desse saco, enfim, que a criança não conseguiu se mexer, acabou virando de bruços, enfim, Henrique, a mãe nem tinha uma noção exata do que se passava de fato dentro dessa instituição. Acreditava cegamente de que a filha estava sendo bem cuidada, bem alimentada, que recebia amor, que recebia carinho, tanto que a mãe deixava lá, ia fazer suas atividades, ia fazer os seus compromissos, o pai a mesma coisa, e eles tinham total confiança nessa instituição.